Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler do 24 ao 29. Louva a Deus, você que está nos assistindo através da live, que esse momento você esteja compartilhando, você esteja criando os grupos, para que outras pessoas também, elas venham contemplar o poder desta palavra na sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20. Mesmo assentado, queridos, mas com o máximo de reverência possível, para que você não perca aquilo que Deus tem para a sua vida nesta noite. Eu sempre tenho dito que quando nós louvamos, nós falamos com Deus, quando nós oramos, nós falamos com Deus, quando nós ouvimos a palavra, nós estamos ouvindo aquilo que Deus quer falar conosco. Eu tenho certeza que Ele tem uma mensagem muito forte ao teu coração, ao nosso coração. A partir do versículo 24, todos acharam? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, a incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lugar, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Repita comigo assim: bem-aventurado os que não viram e creram. Agora diz assim: eu não vi e criei. Você não viu Jesus ressuscitado, mas você creu. Pai, no nome de Jesus, eu quero glorificar o Senhor Deus, porque nós estamos aqui reunidos, Pai, homens e mulheres que são bem-aventurados. Nós não contemplamos o Jesus encarnado, nós não contemplamos o Jesus ressuscitado, nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas mesmo assim, Pai, nós cremos que o Senhor está vivo, nós cremos na Tua palavra. Por isso nós nos reunimos aqui nesta noite, ó Deus, para falar do Senhor. E o Senhor, Pai, que está vivo e ressuscitado, que o Senhor se manifeste nesta noite na pessoa do Espírito Santo. Que esta palavra, Pai amado Deus, que veio do Senhor para o coração da Tua igreja, que esta palavra venha encontrar, Pai amado Deus, cada coração aqui. Que eu, Deus, venha me diminuir, Pai. Deus, que o Senhor cresça, porque é o Senhor, Pai amado, que é o principal personagem aqui nesta noite. Que o Senhor fale, Deus, a cada coração. Para a glória do Teu nome, nós oramos, amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, Jesus, enquanto vivo, enquanto homem, por mais que Ele era Deus, mas Ele estava na terra como homem, como a própria Bíblia dizia, como filho do homem, filho com letra maiúscula. Jesus, ele anunciou pelo menos 10 bem-aventuranças, 10, 11, possivelmente, a maioria delas no Sermão do Monte. Agora Jesus aqui, ele cita, queridos, a única bem-aventurança após a sua ressurreição. Após esse texto, ele está 8 dias, nós vamos ver durante a mensagem, 8 dias depois de Jesus ressuscitado. O que é bem-aventurança? O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que nesta vida ou na eternidade, ele vai desfrutar, ou ele está desfrutando, ou ele vai desfrutar de toda a alegria, de toda a felicidade da eternidade. Esse texto, se nós precisamos voltar um pouco, o versículo 19,
porque na realidade todo o versículo, capítulo 20, fala da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, ele aparece aos 10 discípulos, versículo 19 ele vai falar isso. Eles estavam, as portas fechadas, o próprio texto diz que eles estavam com medo dos judeus, porque os judeus tinham matado Jesus, tinham apresentado Jesus a Pilatos e responsáveis pela morte de Jesus. Agora eles estavam temendo, agora eles estavam se escondendo do que poderia suceder a eles. E Jesus, a palavra de Deus diz que mesmo essas portas trancadas, Jesus ele se manifesta no meio deles. Jesus, com um corpo ressuscitado, ele passa por aquelas portas, ele se coloca no meio desses 10 discípulos, 10 porque Tomé não estava presente, nós vamos ver, e um havia negado e se suicidado, que foi o caso de Judas. E ele se apresenta diante desses discípulos, e ele cumprimenta: paz seja convosco. A maneira aramaica de cumprimentar. E ali, queridos, ele se apresenta, ali ainda havia uma incredulidade no coração dos discípulos, mas ele apresenta as feridas nas mãos, ele apresenta todas as suas feridas, e ali, aqueles discípulos que ali está, naquele momento eles creram em Jesus. E eles chegam, queridos, a Tomé, porque o versículo 24 diz que agora Tomé estava presente quando Jesus se manifesta novamente. E é interessante, queridos, que Tomé não estava presente na primeira visitação, e há quem diga que uma das questões, um dos motivos que Tomé não estava presente, é porque ele estava tão ferido, tão triste, tão decepcionado, tão sem chão, como os discípulos de Emaú, depois da morte de Cristo. Ele estava tão abatido. Sabe, queridos, há momento na nossa vida que a gente precisa ficar só, claro. Tomé quis ficar só, mas muitas vezes, irmãos, a solidão, muitas vezes o se afastar do corpo, muitas vezes o se afastar daqueles que professam a fé, você pode perder a oportunidade extraordinária. Tomé perdeu a oportunidade de ver Jesus ressuscitado logo depois, na primeira vez que ele se apresenta. E nós podemos trazer alguma aplicação, que por mais que não é o tema da mensagem, muitas vezes nós nos ferimos, nós nos magoamos, nós ficamos ressentidos por diversas situações, às vezes com a igreja ou não com a igreja, às vezes com trabalho, às vezes com alguma decepção financeira, e a gente fala assim: eu não vou para a igreja, eu quero um tempo, eu quero ficar sozinho. É direito que cada um tem, mas você pode perder momentos extraordinários, você pode perder palavras proféticas, você pode perder maravilhas, você pode perder o mover sobrenatural de Jesus. Quantas vezes você já perdeu, queridos, coisas extraordinárias que aconteceu por você estar ausente? Tomé perdeu. E os discípulos agora, quando ele fala para Tomé que eles haviam visto Jesus, e Tomé ele fala: eu só creio se eu ver, eu só creio se eu colocar as mãos nas suas feridas, eu só creio se eu conseguir ver as feridas da lança, se eu não ver, eu não creio. Interessante, queridos, que Tomé, ele foi estigmatizado como o homem incrédulo. Tomé, aquele que não acreditava, né? Tomé, aquele que precisa ver para crer. Interessante, queridos, que Tomé não foi o único que não acreditou. Tomé não foi o único que duvidou da ressurreição de Jesus. Aliás, a princípio todos duvidaram. João, nós vamos ver que ele creu depois que ele viu o túmulo ali, mas ele estava aqui e ele estava com dúvida no coração. Nós vemos, por exemplo, queridos, por mais que isso havia sido anunciado
a ressurreição de Jesus, os profetas do Antigo Testamento anunciaram, Oséias anunciou, Jonas anunciou, o salmista, Salmo 16, 10, ele fala da morte e da ressurreição de Jesus. E os discípulos conheciam o Velho Testamento. Mas não só isso, os discípulos conheciam aquilo que Jesus havia dito a eles. Por 4 vezes, queridos, Jesus anunciou que ele morreria e ele ressuscitaria. A primeira vez, Lucas 9, 22, diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Na segunda vez, um dos textos, Marcos 9,31, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Outros textos também. A terceira vez, Marcos 10,32, é um dos textos, diz que eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Finalmente, Mateus 26, do 1 ao 2, ele diz: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Por 4 vezes Jesus falou: olha, eu vou morrer e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Jesus, ele sempre trouxe às claras, queridos, aquilo que havia acontecer. João capítulo 15, versículo 15 diz: já não chamarei mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos dado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então Jesus, ele havia anunciado, e Jesus continua anunciando até hoje, queridos. Jesus continua anunciando profecias, Jesus continua anunciando coisas que vão acontecer. Por quê? Porque ele quer trazer a clareza, ele não quer pegar ninguém de surpresa. Os discípulos não foram pegos de surpresa, mas quando aconteceu, eles não acreditaram. Não só os discípulos, o apóstolo Paulo, lá em capítulo 15, versículo 6, ele passando aquilo que ele recebeu, ele falando que ele recebeu de Cefas, e ele diz que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, depois da sua ressurreição, por 40 dias que Jesus, queridos, caminhou pela terra, mais de 500 pessoas viram a Jesus. Os 2 discípulos de Emaús viram a Jesus e não acreditaram. Jesus se apresenta a eles. Na realidade, já havia uma tristeza no coração deles, que eles vão para Emaús abatido, porque aquele que deveria ser o libertador dele, a ideia dele não era uma libertação espiritual, mas a ideia deles era uma libertação do domínio de Roma. E aquele que deveria ser o nosso libertador morreu. O que vamos ser agora? Que a Bíblia fala lá em Lucas 24, que Jesus se apresenta a eles e eles não o conhecem. Nós vemos, queridos, Maria Madalena, aquela que foi liberta de 7 demônios, uma mulher que andava com Jesus, uma mulher que teve experiências com Jesus, uma mulher que mantinha Jesus financeiramente, a Bíblia fala isso. E ela com outras Marias, queridos, ela no domingo de manhã, o próprio capítulo 20 fala no início, ela vai ao túmulo com uma ideia, queridos, não de ver Jesus ressuscitado. Ela vai ao túmulo preparar o corpo de Jesus, ela vai ao túmulo levar perfumes, levar essência, porque ela não podia fazer no sábado, porque o judeu no sábado não poderia fazer nada. Então no domingo de manhã, ela vai de manhã para preparar um corpo, ou seja, ela não havia uma fé, não havia uma convicção de que Jesus haveria de ser ressuscitado. E ela chega, queridos, ela encontra o túmulo vazio, e ela vê lá uns anjos, e ela fala assim: aonde colocaram o meu Senhor? Ela vê um túmulo vazio, e mesmo assim, ela não acredita que Jesus ressuscitou. Pedro e João, que vai também ao túmulo,
eles veem, ele entra, ele vê os lenços, ele vê os lençóis, ele vê o lenço que cobriu a cabeça de Jesus, colocado num canto, e mesmo assim, eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Mas apenas Tomé foi incrédulo, ou visto como incrédulo. Quando as mulheres e esses dois discípulos chegam para os outros discípulos e diz que Jesus havia ressuscitado, eles duvidaram. Mateus 28, 26, 17, quando Jesus se apresenta no monte, porque ele está subindo aos céus, a Bíblia diz que muitos o adoraram, mas alguns duvidaram. Mesmo Jesus anunciando, mesmo Jesus dizendo que ele haveria de ressuscitar. Por isso, queridos, que Jesus ele fala, quando ele apresenta para Tomé, e ele mostra as feridas, e Tomé fala, Senhor Deus, Tomé acredita, Tomé, ele vê que é a realidade. Por isso que Jesus ele diz, bem-aventurado aqueles, ele diz assim, porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Queridos, a nossa maior motivação de estarmos aqui, queridos, é porque nós cremos que Jesus está vivo. Por isso que eu posso trazer esta palavra a mim, a você que crê. Você é um bem-aventurado, por mais que você não tenha visto, mas você crê. E você crê, queridos, a vantagem de você crer que Jesus ressuscitou, é porque você sabe que Ele vai voltar. Por isso, queridos, que o inimigo, ele tenta de toda quanto é forma, fazer você acreditar que a história da ressurreição de Jesus é uma história da carochinha. Quantas pessoas não acreditam que Jesus ressuscitou? Quantas teorias de que Jesus, ele fugiu com Maria Madalena, quantas teorias que Jesus foi para a Ásia, ali formou uma família, e quantas pessoas, queridos, que até hoje, nos nossos dias, não acreditam que Jesus está vivo, que não acredita que foi um operar, um agir de Deus. O maior propósito, querido, de Satanás é que você não acredite nisso. Porque se você não acreditar, queridos, ou aquele que não acreditar, a vida não tem sentido. Porque isso é o motivo de nós estarmos aqui. Não é porque Jesus falava palavras bonitas, não é porque as palavras de Jesus confortavam o coração, não é porque as palavras de Jesus traziam refrigério. Confúcio também falava, Maomé falava as palavras bonitas, Aristóteles e tantos outros da antiguidade falavam palavras que alegravam o coração, mas nenhum deles, queridos, nenhum deles ressuscitou da morte. Agora Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, queridos, eu posso acreditar em João 14:2, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos um lugar. Como que eu acreditaria nisso, queridos, se eu não acreditar que Jesus está vivo? Como que eu não acreditaria em João 14:3, e quando eu for eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Se Jesus não estivesse vivo, queridos, nós não teríamos motivo para acreditar nesta promessa. Mas glória a Deus, querido, glória a Deus que a nossa fé é viva, glória a Deus que a nossa fé é eficaz. Glória a Deus, irmãos, que eu creio, e eu tenho certeza que vocês creem, aqueles que nos ouvem creem, que Jesus, irmãos, Ele ressuscitou, Ele está sentado à direita de Deus Pai, e Ele, meus irmãos, um dia Ele voltará para buscar esta igreja. Irmãos, Ele é o autor da fé.
Ele é o autor da minha vida, Ele é o autor de tudo. Bem-aventurado, queridos. Bem-aventurado aqueles que não viram, creram. Por essa razão, queridos, por essa razão nós podemos olhar para o céu, por mais que nós não o vemos, por mais que nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos, mas nós podemos ter uma convicção, que Ele está assentado à destra do Pai, e lá Ele intercede por mim e por você. Por isso eu posso fazer a minha petição, eu posso colocar a minha causa, eu posso colocar aquilo que eu preciso diante dEle, e Ele responde. Porque o nosso Deus não está num túmulo. Se Jesus estivesse morto, queridos, nós não teríamos autoridade para expulsar demônios. Se Jesus estivesse morto, queridos, nós não teríamos condição de nada. Se Jesus estivesse morto, queridos, você acha que Satanás, o diabo, não se apresentaria, não colocaria o corpo de Jesus nas suas mãos, subiria na mais alta torre e dizia: olha aqui, eu venci. Mas Ele não pode fazer, queridos, porque na realidade Ele foi derrotado. O nosso Deus, Ele vive. Essa convicção. Bem-aventurados que não viram e creram. Pessoas que não conseguem acreditar, queridos, nisso, ele não vai ter uma vida de bem-aventurança. Se você não acreditar, queridos, não adianta palavras. Não adianta palavras. Pedro, sabendo a história, queridos, ele viu o lenço, deixado à parte, ele viu inclusive o significado do lenço à parte, dizendo: olha, eu vou, mas eu vou voltar um dia. Ele viu os lenços vazios, o túmulo vazio, que eles não convenceu Maria Madalena, os discípulos não foram convencidos. Agora nós somos bem-aventurados, porque nós cremos, porque nós ouvimos a palavra. Hoje nós cremos, queridos, porque a palavra, ela tem sido pregada. E é uma honra, queridos, extraordinária. É uma honra extraordinária, nós temos essa convicção, queridos. Porque nós não vimos, mas nós cremos. Quando a mulher samaritana, ela encontra com Jesus, Jesus diz para ela: exporta que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus, queridos, Ele está à procura de pessoas que não precisam ver para crer. Abrindo um parênteses, você não precisa ver, queridos, um milagre para você crer. Você não precisa ver um canceroso sendo curado para você crer. Você não precisa ver um morto ser ressuscitado para você crer. Você não precisa ver, queridos, algo extraordinário na vida financeira para você crer. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o médico dos médicos. A palavra de Deus diz que Ele dá vidas à morte. A palavra de Deus diz que Ele é o dono do ouro e da prata. E é essas pessoas que o Senhor está procurando. As pessoas que creem, as pessoas que recebem a palavra. E Ele diz: eu creio. Talvez você olhe a tua família, você não consegue ver um resultado, uma mudança. Você olha para ela, só vê derrota. Mas bem-aventurado aquele que não vê e crê. Talvez você olhe a tua realidade hoje e você não consegue ver uma resposta. Bem-aventurado aquele que não vê e crê, porque a fé dele está firmada no Senhor. O nosso Deus está vivo, queridos. Jesus não se agrada de pessoas que têm que ver para acreditar. Por isso, queridos, que nós somos bem-aventurados. Por isso, queridos, que nós somos movidos pela palavra. A palavra de Deus diz que Jesus está vivo, queridos. Eu creio com toda a convicção. A palavra de Deus diz que Deus vai fazer, eu creio com toda a convicção. Se a palavra de Deus diz que um dia Ele vai nos buscar, queridos, eu creio com toda a convicção. As pessoas podem até, queridos, desconfiar disso ou não ter
essa convicção que nós temos. Tem pessoas que esperam a vida de Jesus, um espírito, um ser aperfeiçoado. Agora, queridos, eu acredito que você crê da mesma forma. Eu creio que Jesus vai voltar, queridos. Eu creio que Jesus vai voltar da maneira que Ele subiu. Eu creio que Jesus vai voltar. A Bíblia diz, acreditando que Jesus está vivo. A Bíblia diz, irmãos, que um dia todos os olhos verão, todo olho verá, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Você pode não acreditar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai achar lugar para se esconder. Você não vai achar lugar para se esconder. Você pode até negar Jesus. As pessoas que nos ouvem podem dizer, eu nego Jesus, mas chegará um dia que você não terá onde se esconder, porque todo olho verá, todo joelho se dobrará, não tem como se esconder disso. Não tem como. Por isso, queridos, por isso que eu preciso crer. Tem pessoas que estão esperando Jesus voltar para crer. Só que chegará um dia, queridos, chegará um dia que não haverá tempo, porque esse Jesus que subiu, Ele vai voltar, e Ele não vai voltar de qualquer forma. A Bíblia diz que Ele voltará montado num cavalo branco, numa vestes brancas. Ele não terá uma coroa de espinho, mas Ele terá uma coroa de glória. Ele não terá uma cana na mão, mas Ele terá um cetro. Ele voltará, queridos, Ele voltará, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Eu preciso acreditar. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tem muitas pessoas que não acreditam, queridos. Não dá para julgar essas pessoas, porque os discípulos viram e não creram. Os discípulos andaram com Jesus e não creram. Mas a palavra está sendo pregada, queridos, para que você possa mudar o teu posicionamento. Você possa mudar o seu posicionamento. A Bíblia diz que Ele veio para os seus e os seus os rejeitaram. Mas aqueles que receberam dele o poder de serem filhos de Deus. Olha só, aqueles que promessa maravilhosa. Não importa o tempo que eu possa ouvir esse evangelho, não importa se é a primeira vez, não importa se é a segunda vez, meus irmãos, há tempo de uma mudança. É uma oportunidade que o Senhor nos dá hoje. É a oportunidade que o Senhor nos dá hoje, mesmo não vendo, nós cremos. É uma oportunidade que o Senhor nos dá hoje, querido, para entregar a nossa vida para Jesus. Você que está aqui, ou você que está nos assistindo, é uma oportunidade. Porque um dia, como eu disse, Jesus vai voltar e todo olho verá. Só que daí, ele vai crer porque ele vai ver. Ele vai ver o que vai acontecer. Ele vai ver o céu se abrindo. Ele vai ouvir as trombetas soando. Mas nada mais adianta, porque ele precisou ver para crer. E o Senhor está atrás daqueles que não precisam ver para crer. Não haverá tempo, queridos. Não haverá tempo. Não haverá tempo eu olhar Jesus descendo e eu falar, eu estou vendo, eu creio. Bem-aventurado aquele que não viram e creram. É uma oportunidade que o Senhor nos dá hoje. É uma oportunidade. É uma oportunidade para aqueles que caíram, queridos, no caminhar, que interromperam a sua caminhada, estão se distanciando a cada dia mais, deixaram de crer, deixaram de acreditar que Jesus vai voltar, deixaram de acreditar que aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. E hoje é uma oportunidade, queridos. É a oportunidade de você adorar esse Deus vivo.
Não é um Deus, queridos, morto, não é um Deus que está sem vida, mas o Deus, queridos, que a palavra diz, é um Deus que está vivo, é um Deus que está ressuscitado, e é um Deus que vai voltar. Esse Deus que cura, esse Deus que sara, esse Deus que liberta. E hoje é uma oportunidade, queridos, é a oportunidade que nós temos de uma restauração de aliança. Estou falando, quem sabe, com pessoas que estão fragilizadas na fé, que a dúvida colocou no coração, foi colocada no coração, porque Satanás, ele não conseguiu fazer você não acreditar que Jesus ressuscitou. Mas Satanás, ele não desiste, ele vai tentar desanimar, ele vai tentar fazer você não perseverar, e é o que tem acontecido. Às vezes as pessoas até acreditam que Jesus ressuscitou. Satanás fala assim: eu perdi essa, mas eu não perco essa. Ele começa a colocar dúvida, ele começa a colocar desânimo, ele começa a dizer não vale a pena, ele começa a dizer está demorando, ele começa a dizer eu vou aproveitar, aproveita a vida, ande do jeito que você quer. E ele tem tentado desanimar muitas pessoas, querido. Hoje é uma oportunidade que nós temos de perseverar até o fim. A Bíblia diz que aquele que vencer, você é bem-aventurado porque você creu, queridos. Mas você precisa chegar ao final dessa caminhada. A cada dia, queridos, a cada dia, as investidas contra a vida cristã têm sido cada vez maior. O mundo está se abrindo, queridos, de uma intensidade. E muitas pessoas que tiveram experiências gloriosas, que não viram e creram, têm abandonado o Evangelho. É como se o diabo estivesse vencendo. Porque o apóstolo Paulo disse: se eu não crer que Jesus ressuscitou, que eu não crer que Jesus veio em carne, que eu não crer que Jesus vai voltar, em vão é a nossa fé. Se você crê que Jesus vai voltar, então você e eu, nós precisamos andar, queridos, daquilo que a palavra de Deus diz. Porque não adianta eu crer, queridos, se eu não viver. Eu sei que é difícil, eu sei que a cada dia mais as propostas do mundo estão vindo com tanta força. Mas hoje você tem algo que os discípulos não tinham, queridos. Hoje você tem um Espírito Santo. Hoje você tem um ajudador. Hoje você tem alguém que você pode recorrer. Você tem alguém que você pode clamar: Senhor, me ajuda, me levanta, não permita, Senhor Deus, eu enfraquecer. Hoje eu tenho um Senhor que se revela. Hoje eu tenho um Senhor vivo, queridos. Um Deus que Ele olha para você e Ele consegue dizer. Ele olha para você e diz: tu és meu filho amado. Ele olha para você e Ele consegue te ver, porque os olhos deles não estão fechados, não estão agravados. Não é um Deus que você carrega no colo, mas é um Deus que te carrega no colo. É um Deus que te levanta quando está abatido. É esse Deus que vai voltar, queridos. Creia você ou não, vai voltar e está muito próximo. E é um Deus que, da mesma maneira que avisou para os discípulos que Ele iria, Ele morreria e Ele ressuscitaria ao terceiro dia, Ele tem dito na sua palavra que Ele vai voltar. E aquele que estiver preparado, aquele que estiver com as suas lâmpadas acesas, aquele que estiver crendo, aquele que o chamar de Deus, aquele que o aceitar como Senhor e Salvador, ele será bem-aventurado. Esse Deus que abençoa todas as áreas, queridos. Esse Deus que vai nos levar no céu. Mas é um Deus que Isaías disse: se nós quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor desta terra.
As bem-aventuranças do Senhor não é só na glória, querida. A bem-aventurança do Senhor é para estes dias. Por isso eu queria orar com você nesta noite. Eu queria orar por você. Talvez você não está acreditando mais naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você crê na volta dEle, você crê na sua ressurreição, você crê que Ele vai vir buscar. Mas quem sabe você perdeu o ânimo para crer nos milagres que Ele prometeu na sua palavra. Curva a sua cabeça no lugar que você está. Começa a falar com Deus. Quero chamar aqui a pastora aqui à frente. Ela vai conduzir esta oração. Eu não posso orar, queridos, apenas por isso. Eu quero orar por aqueles que nesta noite Ele quer restaurar a sua aliança com o Senhor. Eu quero orar por você que entendeu esta mensagem, você que está aqui, você que está nos ouvindo na sua casa, onde for, e você ainda duvida, queridos, desta verdade, e você entendeu que o Senhor Ele vai cumprir, você entendeu que você é amado dEle, e que Ele te quer junto a Ele, e você precisa tomar uma decisão nesta noite. Você pode fazê-lo, você pode até dizer hoje não, deixa para amanhã, mas Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar agora, queridos. Jesus pode nos tirar deste mundo agora. E eu preciso crer nisso. A Bíblia diz que aquele que o confessar será salvo. Aquele que o receber como Senhor será salvo. Você que está na sua casa, você pode tomar essa decisão. Pastor, como que eu faço? Só confesse Jesus como Senhor Salvador. Fala, eu não vi, mas eu creio. Senhor, eu não vi o Senhor ressuscitado, mas eu creio. E eu quero contemplar o final dessa história. Aqui, se alguém estiver aqui nesta noite e querer tomar uma decisão, queridos, o momento é agora. O momento agora de levantar as mãos e falar, Senhor, eu creio. Eu não vi, Pai, mas eu creio. Eu creio porque a Tua palavra diz que é verdade, então eu creio. Você tem uma oportunidade. Em nome de Jesus, pastor. Deus glorioso e Deus amado, Deus perfeito, eu quero, Pai amado, ó Deus, continuar aqui com os meus irmãos na Tua presença, Pai. Amados, eu queria pedir para vocês, eu gosto que quando vocês fiquem de pé, amados. Aleluia, Jesus. Eu queria que vocês se colocassem de pé. O pastor pregou nessa noite a respeito de nós acreditarmos na morte e na ressurreição de Cristo. Eu sei que talvez aqui 99% das pessoas acreditam nisso. Mas a palavra, o mesmo livro que foi pregado nessa noite, que Jesus morreu e ressuscitou, no capítulo 14, alguns versículos à frente, ele diz assim que ele iria pedir ao Pai que quando ele fosse, ele mandasse o Espírito Santo. Aleluia. Abaixa um pouquinho, Edgar, por favor, para mim. Pode até tirar o som. Que ele deixasse, que ele iria pedir para o Pai, para que enviasse o Espírito Santo, para que nós não ficássemos órfãos, para que nós pudéssemos ser ajudados e aconselhados por Ele. Então, nessa noite, amados, eu quero convidar você como igreja, que já ouviu a palavra, que já meditou e que acredita na morte e ressurreição de Cristo, que você entendesse que a Bíblia é num todo e que tudo que está escrito na palavra é verdadeiro. Porque nós não acreditamos na palavra em partes, mas nós vivemos ela num todo. Então, se nós aguardamos bênçãos, se nós aguardamos promessas, nós temos que aguardar a promessa da vinda de Cristo. Mas como que nós vamos ser sustentados até a vinda de Cristo? É pelo Espírito Santo de Deus. E não adianta eu apenas crer.
Não adianta eu apenas crer que Ele existe e que Ele foi enviado, mas eu tenho que acreditar e saber que eu preciso dar liberdade para que Ele haja no meu e no seu coração, para que a nossa fé seja vivificada e para que a nossa vida seja transformada e que nós possamos viver de fé em fé e de glória em glória, de vitória em vitória. Então eu queria que você apresentasse agora, mais ou menos como diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Mas não foi Jesus que fez isso, não. Nós estamos aqui, Ele fez isso para que nós fôssemos salvos. Mas nós precisamos apresentar nossa vida. Porque nós estamos, às vezes, deixando a nossa mente fugir do propósito de Deus. Nós estamos deixando o diabo minar a nossa mente e nós não estamos pedindo o auxílio do Espírito Santo para que a nossa fé não seja apagada. E talvez você nessa hora sabe o porquê que você está com a chama apagada. Ou porque talvez você nunca sentiu o fogo abrasador do Espírito Santo. Eu quero te pedir que você seja sincero com Deus nessa hora. Não precisa dizer para o pastor que você acredita na morte e ressurreição de Cristo. E nem para mim que você acredita que foi enviado o Espírito Santo. Fecha teus olhos e tenha um particular com Deus. Diz para Ele o que você está sentindo agora. Fala exatamente o que você está sentindo agora. O que você pensa a respeito disso tudo que foi pregado nessa noite? Oh Espírito Santo, nós estamos aqui como o corpo de Cristo. Pai, eu quero orar para que essas vidas entendam, Pai, que se nós somos templo do Espírito Santo, nós também precisamos acolhê-lo e dar liberdade. Espírito Santo, visita cada coração aqui nessa noite. E vai tirando, Senhor Jesus, a incredulidade que mesmo quando nós abrimos a boca e dizemos eu creio, existe algo aí dentro do teu coração que você acha que você não foi incluído. Oh Espírito Santo, o Senhor morreu, Pai amado, Deus, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor ressuscitou para isso, Pai. E nós precisamos ter essa vida abundante aqui, meu Pai, na Tua presença, para que nós tenhamos a alegria de Te encontrar, meu Pai. Oh Deus maravilhoso, e muitas vezes nós não acreditamos que o Teu Espírito Santo está fazendo morada no nosso coração. Por isso eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo de Deus, visita com poder e graça a Tua igreja e o Teu povo, Senhor. E aviva, Senhor, a Tua igreja, Pai. Aviva o Teu povo também que está assistindo pela live. Coloca um desejo ardente de estar na Tua presença, em comunhão com a Tua igreja, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós não queremos, ó Pai amado, andarmos abatidos, Senhor, pelo caminho, sabendo que o Senhor está conosco e nós continuamos abatidos, Senhor. Mas nós queremos, ó Pai amado, vencer, romper em fé, meu Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, ó Pai, nos regozijar pela Tua presença, pelos Teus feitos, pelo Teu auxílio, Senhor. Oh, Deus grandioso, que essa unção gloriosa do Espírito Santo, Pai amado, possa envolver cada um nessa noite, Senhor. Que este óleo, Pai amado, possa descer, Pai. Oh Deus grandioso da cabeça, Pai amado, oh Deus até os pés, Senhor, trazendo, Pai amado, uma nova unção, Senhor, trazendo, Pai amado, um renovo, Deus, e vivificando a fé de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. É o que eu profetizo sobre a Tua igreja nessa noite, Pai. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana, Pai, de alegria. Não importa, Pai amado, as dificuldades, Senhor, que talvez nós tenhamos durante essa semana, mas que seja na Tua presença, que seja o Senhor o nosso auxílio, que seja o Senhor, Pai, que nos traz alegria, meu Pai, que nos sustenta, Deus, e nós venhamos a reconhecer isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu queria que você aplaudisse o Senhor nessa noite. Ele espera muito, muito de nós. E Ele quer ser exaltado, Ele quer ser glorificado, Ele quer ser bendito, porque Ele não tem comparação com nenhum Deus
ao qual as pessoas querem comparar. Aleluia. Senta um pouquinho, queridos. Quero orar agora por alguém que estiver enfermo, você tiver alguma causa, alguma pessoa que você queira apresentar. Se você que está aqui, está enfermo, se você puder, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Sobre a sua não. Aquela enfermidade está no seu corpo. Essa enfermidade, ela não te pertence. Se é alguém que você quer interceder, você possa, o Espírito, colocar o nome dela e nós estaremos orando. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Deus, não adianta, Pai, nós dizermos, Pai amado, que cremos se nós não colocamos em prática a nossa fé. Tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos. Tua palavra diz que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. E a sua palavra diz que o Senhor deu-nos autoridade para orar pelos enfermos. E aqui, Deus, na ousadia, Pai, na intrepidez do Teu Espírito, eu quero, Deus, clamar por cura sobre cada filho seu nesta noite, aqueles que aqui estão, aqueles que estão nos seus lares, através da rede social, que estão passando, Deus, por um momento de enfermidade. Eu quero profetizar, eu profetizo cura agora no nome de Jesus. Eu repreendo esta enfermidade, que essa enfermidade perca as forças agora. Satanás, você não tem poder sobre esta vida. Este filho do Deus Altíssimo, esse homem, essa mulher, esse jovem que crê no poder da palavra, que tem a sua vida pautada, tem a sua vida entregue, eu determino, larga esta vida agora no nome de Jesus. Tira esta enfermidade, essa dor de cabeça que você colocou, essa dor de estômago, esse problema cardíaco, esse câncer, seja qual for a enfermidade, esse vírus infernal que está destruindo tantas vidas, eu repreendo agora no nome de Jesus. Eu profetizo cura do alto da cabeça às plantas dos pés, do alto da cabeça às plantas dos pés. Chame a existência, Senhor, aquilo que não existe como se existisse. Chame a cura, Pai, sobre a vida desta pessoa. Anula o poder desta enfermidade agora, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nosso Deus, Ele faz, queridos. Nosso Deus, Ele faz. Simplesmente você tem o Espírito Santo de Deus na sua casa, onde você estiver, quando tiver um problema, ore a Deus, porque o nosso Deus, Ele responde. Não espere ver as coisas acontecer, creia apenas, e Ele vai te surpreender aí nessa semana, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé no nome de Jesus. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque aqui, Pai, há uma igreja que ainda crê, Pai, mesmo não vendo, Pai. Nós não precisamos ver milagres, prodígios e maravilhas, meu Deus, para acreditar nisso, porque o Senhor diz que o Senhor faz, e nós chamamos isso, Deus, a existência nesse lugar. Que o Senhor leve, Pai amado, esta porção da Tua igreja ao retorno da sua casa. Aqueles que estão já em casa, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê uma noite abençoada, uma semana de vitória, e da mesma forma aqueles que aqui estão, e que nós sejamos bem-aventurados em todo o tempo, Pai, e estejamos atentos, aguardando a volta do Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos. Nós teremos ali um cafezinho, mas sem aglomeração. Alguém vai estar servindo, você pega o cafezinho, toma, põe a máscara, tira, põe a máscara, põe, tira a máscara, tá bom? Não converse sem máscara, não se aproxime um do outro, vamos respeitar aquilo que é norma. Deus abençoe a todos. Quinta-feira estamos aqui. Irmãos, nas quartas-feiras nós estamos com uma oração aqui, tá? Vai mudar para 19, pastora? A partir de 19 horas, quarta-feira, a igreja está reunida aqui em oração.